Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stank, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O tema hoje é Viver do Axé. Se você está chegando agora no canal Visão Umbandista, não o conhecia, eu peço ao irmão, à irmã, que se inscreva no canal e nos ajude a fomentar esse meio, esse instrumento. E não esqueça, deixe o seu like, o seu curtir nos vídeos, porque isso é importante para que o próprio YouTube reconheça como um veículo de informação e que assim a gente possa continuar crescendo e trazendo assuntos para oxigenar o pensamento umbandista. Eu quero também aqui deixar um abraço ao meu irmão Renato Tchalian, do canal Devaneios da Umbanda, e ao Paulo Ludogero, do canal Paulo Ludogero. Inclusive, recomendo que a quem não conheça, que conheçam os canais e se inscrevam, porque também é grande fonte de informação e que ajudam a oxigenar o nosso meio. Não é? Através dos pensamentos e das conversas, dos assuntos, dos temas que são colocados e debatidos. Apesar de muitas vezes ser assuntos semelhantes, essa troca de ideia e essa troca de informação é o que ajuda a oxigenar o nosso meio, ou seja, o meio religioso umbandista. Mas vamos ao tema. Viver do Axé. A Umbanda, todos sabem, é uma religião na qual a mediunidade é um instrumento de que a espiritualidade se utiliza. Ou seja, é por meio dessa faculdade humana que a espiritualidade atua. E o tipo de mediunidade mais comum na Umbanda é o de incorporação, apesar de existirem outros tipos. Entretanto, não é só na mediunidade que se ampara a Umbanda. Razão pela qual me parece um equívoco afirmar que a Umbanda é uma religião mediúnica. Há diferença quando se diz isso e quando se reconhece que ela vai além disso. Ela é e possui um sistema complexo. E complexo aqui não tem a conotação de complicado, mas sim tem o sentido de que ela é uma filosofia. Possui um conjunto de ritos, hierarquia, funções, objetivo. Enfim, um conjunto de princípios morais, sociais e, obviamente, religiosos. Quem não consegue compreender isso, certamente ficará estacionado e restrito unicamente nas questões dos fenômenos mediúnicos. Uma coisa que é própria do sistema religioso da Umbanda é que ela é descentralizada. Ou seja, não há um órgão ou um sumo sacerdote que a represente ou que a ele tenha sido dado a outorga ou o poder para falar em nome da religião e de seus adeptos, tal qual existe em outras religiões, e cito aqui como exemplo o catolicismo, em que há o Vaticano como núcleo central e o Papa como seu representante maior, ou seja, o representante máximo dos católicos, pois quando ele está falando em nome da própria religião e de todos os adeptos, ou seja, de todos os católicos. A Umbanda é formada por vários núcleos. Cada terreiro é uma unidade que forma o todo. Entretanto, essas unidades são tradicionais, ou seja, guardiãs de suas próprias tradições. Sobre isso, eu inclusive já gravei um vídeo que está disponível aqui no canal, no qual falo sobre essas questões da tradição. Portanto, não vou agora falar disso, mas deixo o convite e a sugestão para que os irmãos e as irmãs assistam ao vídeo a que me refiro às questões da tradição. Há também um outro vídeo em que eu falei sobre a questão da estrutura familiar na Umbanda e, da mesma forma, convido os irmãos e as irmãs para que assistam esse vídeo, pois as ideias que eu trago agora nesse vídeo se compõem com as ideias colocadas nesses vídeos que eu me referi. O meu objetivo nesse vídeo é convidar os irmãos e as irmãs a uma reflexão ao que significa viver do Axé. Quando nós decidimos entrar para uma casa, nós devemos ou deveríamos ter a consciência de que estamos sendo agregados a um sistema complexo,
rico em valores, em liturgia, em formas de se relacionar com o sagrado. Afinal, uma casa, um terreiro, é um núcleo, uma família. Portanto, há diferença entre frequentar e pertencer. Pois nisto está a chave para compreender que eu, ao pertencer a uma família, a um terreiro, irei receber a determinado tempo, através do convívio e vivência diuturna, aquele conjunto de conhecimentos que são a base, os fundamentos, ou seja, em que aquela casa se funda. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você tem um grande amigo e por ter essa amizade você frequenta a casa dele, convivendo inclusive com os membros, com os integrantes da família dele. Veja, por mais íntimo que você seja, você não faz parte da família dele. Portanto, há coisas íntimas da casa dele que você jamais fará parte, você jamais participará. Justamente porque por mais amizade que você tenha, por mais liberdade que você tenha, você não faz parte daquela família. Mas, por outro lado, você pertence a uma família, onde nela você é partícipe de tudo, onde você é inclusive verdadeiramente educado, pois é através dela, da sua família, que você é educado. Nem a escola nos dá educação. A escola transmite conhecimentos, mas a educação é berço. Ou seja, é em nossa família que nós receberemos os fundamentos que nos farão homens e mulheres de bem. Ou não, mas é a família que é responsável por isso. A estrutura familiar do terreiro é a mesma coisa. Ela é a base da religião. São os vários terreiros, ou seja, esses vários núcleos que formam a grande sociedade religiosa da qual todos nós fazemos parte. Tomando essa consciência, é possível compreender a importância e a diferença entre frequentar e pertencer. E justamente por pertencer é que vou receber o axé da minha casa. Axé tem um sentido muito amplo, tal qual a palavra amor. Mas axé tem conotação com tudo que é sagrado. Portanto, receber o axé da nossa casa, de nossa família, tem um sentido muito profundo. Tendo essa compreensão, vai se percebendo que por mais axé que todo terreiro possua e possui, pois são todas casas sagradas, e aqui eu vou abrir um parêntese. É claro que eu estou me referindo a esse entendimento de que a casa possui um sistema religioso. Não estou falando, obviamente, dos picaretas e mau caráteres. Fecho os parênteses. Portanto, falo das casas sagradas. Aí eu vou começar a compreender que por mais bonito ou complexo que possa parecer o sistema religioso da outra casa, esse sistema religioso não me pertence. E nem eu pertenço a ele. Mas eu pertenço ao axé da minha casa, da minha família de terreiro. E esse axé pertence a mim também. Logo, tudo aquilo que eu possa aprender fora do meu axé, jamais pertencerá a mim, pois pertence a quem está inserido naquele contexto. Por outro lado, eu receberei e possuirei o axé da minha casa, que pertence à minha família, do meu pai, da minha mãe, do convívio com os meus irmãos, compartilhando todos desse mesmo axé, que se fortalece justamente através das gerações. Está estabelecido nos mais velhos da minha casa e se perpetuará nos mais novos, mantendo vivo e atuante todo o sistema, ou seja, toda a tradição em que eu estou inserido. É necessário, entretanto, compreender que, como Orunmila nos ensina, a melhor forma de não saber nada é querer aprender tudo de uma só vez. Portanto, compreender que a vivência em minha família de terreiro é que irá possibilitar que eu compreenda os porquês da minha casa. Eu jamais irei compreender esses porquês na casa do meu vizinho, mesmo ele professando a mesma fé, a mesma crença que eu professo. Pois há uma razão dos porquês na minha família. Os porquês as coisas são feitas ou se dão daquela forma ou de outra. Justamente porque a casa está fundada numa tradição. Tradição esta que, se for o meu caminho fundar uma nova casa, ou seja, constituir uma nova família, eu o farei. Porém, a tradição a que eu pertenço, eu levarei junto comigo. E a minha casa
será uma extensão da minha casa raiz, ou seja, da casa dos meus pais. E isso fortalecerá ainda mais a nossa tradição, o nosso axé. Nós vemos as pessoas numa busca frenética por conhecimento. Mas que conhecimento? O conhecimento da casa dos outros? Veja, não existe uma verdade absoluta. A verdade é aquela na qual eu estou inserido, pois é nela que se funda o saber da minha família de terreiro, do axé a qual eu pertenço. Esse é o meu axé. Não existe um axé mais forte que o outro. Ou seja, isso justamente porque todo terreiro, toda família de axé é sagrada e possui o seu conjunto de fundamentos, o conjunto de princípios, de valores, sua liturgia, inclusive. O nosso desafio, se é assim que a gente pode chamar, é encontrar o nosso lugar, a nossa família. Claro, compreendendo que não existe terreiro perfeito, porque os terreiros são feitos por pessoas. E nós, como pessoas, somos imperfeitos. Nós estamos em construção. E isso nos torna humanos. Nós possuímos humanidade, graças a Deus. O que vemos muitas vezes são casas formadas sem critérios, seja doutrinário, seja de tradição. Aí é que vai se começar a corrida pelo fundamento. E sai catando folha, ou seja, sai catando fundamento aqui e acolá, fazendo uma grande salada, que nem na cabeça daquele que está indo buscar fica claro, fica compreensível. Viver do axé é conscientizar-se que existe vários caminhos, mas quando decidimos caminhar por um deles, não devemos perder o foco, compreender que o terreiro é uma casa sagrada e eu pertenço a essa casa. E tudo que a compõe, desde as suas instalações até o meu irmão mais novo, tudo é sagrado. E que tudo que eu receberei no seio da minha família de terreiro é sagrado e eu não devo profanar. Compreendendo, inclusive, que na casa do meu irmão de fé também é assim. Porém, eu não pertenço à casa dele, mas pertenço à minha e viverei, portanto, desse axé. Muitas vezes, quando se inicia na religião, há um conflito nessas compreensões. E nós temos a tendência de querer contestar a tradição. Só com o tempo, com a convivência diuturna e com o amadurecimento que a religião nos proporciona, é que nós vamos espiritualizando a tradição e compreendendo-a. E aí é quando nós tomamos posse da tradição. Ou seja, nesse momento, nós pertencemos de fato àquela família de axé, àquela família de terreiro e possuímos toda aquela tradição, que será transmitida para os mais novos. É natural que o mais jovem na religião, o mais jovem a que eu me refiro não de idade, mas o mais recente na religião, que entre para uma casa, ele seja, de certa forma, tenha uma rebeldia com essa questão da tradição. Porque, na verdade, ele não consegue ainda compreender o significado sagrado disso. Mas com o passar do tempo, com a convivência, com a paciência dele também, e dos mais velhos, óbvio, ele vai se inteirando e vai, como eu disse, espiritualizando essa questão. E aí é que, de fato, pode-se dizer que ele tomou posse daquilo a que ele pertence. Portanto, viverá do axé a qual está inserido. Não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu curtir. Se gostou do vídeo, compartilhe, marque seus amigos, suas amigas, marque os irmãos e irmãs e nos ajude a fazer do canal Visão Umbandista uma fonte de prosa e reflexão. Se quiser, deixe suas perguntas, mande suas perguntas, sugira temas e até o nosso próximo vídeo. Axé, axé, axé.